Excelsior! 13 horas e 15 minutos. Eu falei anteriormente, né, que o amor de mãe nem sempre é incondicional, né, às vezes carrega implícita uma cota de sofrimento, um número infinito de condições que marcam e deixam sua marca. Um exemplo são, sem dúvida, os filhos adultos de mães controladoras, pessoas que, apesar de terem atingido a maturidade, carregam o peso desse vínculo prejudicial e complexo. No programa de hoje, nós vamos ter mais uma participação de Danilo Cruz, que é o psicólogo da Clínica Múmia, escritor, palestrante, servidor público. E Danilo vai nos esclarecer, né, sobre isso, sobre os filhos adultos de mãos controladoras e os efeitos deste vínculo tóxico. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. É sempre um prazer estar aqui, Márcia, podendo dialogar contigo, que eu sempre falo, sempre elogio muito o seu trabalho, que é uma das poucas que mostram que verdadeiramente estudaram a fundo o que estão ali trazendo para a entrevista. Eu acho isso fantástico e eu preciso admirar e falar de público isso, elogiando o seu trabalho, Márcia. Muito bom mesmo. Danilo. Obrigada, viu? E aí já começo perguntando a você o que caracteriza pais e mães tóxicas, né? E a gente sabe também que a chantagem emocional, né, é o que elas mais usam para controlar esses filhos, não é verdade? Isso é bem frequente, a gente percebe que existe realmente esse padrão. Mas acima de qualquer coisa, Márcia, é preciso primeiro a gente definir o que é que a gente está chamando aí de toxicidade. Sim. Porque, no fundo, todos nós temos comportamentos tóxicos. Não dá para a gente simplesmente rotular e criar uma visão de que fulano é tóxico e Beltrano não. Não, todo mundo tem comportamento tóxico. Sim. Só que algumas relações tornam-se mais prejudiciais do que outras. E essas que trazem realmente prejuízos claros, nós chamamos de relações tóxicas. E aí quando a gente fala de mãe ou pai tóxico, a gente está se referindo a esse padrão de personalidade que se dá diante da relação, porque é uma relação que é tóxica ali, né? Existe uma contribuição por parte daquele filho ou filha por conta de uma complementaridade relacional. Feito esse adendo, aí a gente vai ver que os padrões são os mais interessantes, né? Existem alguns sinais que apontam para uma situação parental aí de toxicidade. Por exemplo, pais que culpam os filhos por suas próprias frustrações. Isso a gente vê acontecer, né? Às vezes sobrecarregando os filhos que sejam crianças, adolescentes ou adultos, Sim. de uma responsabilidade que não é deles. E isso Sim. gera uma culpa neurótica, né? A gente vê, por exemplo, uma mulher dedicou-se à sua maternidade em detrimento da carreira e aí teve, sei lá, uma gravidez que não foi planejada, foi fruto de um relacionamento que não deu certo e aí acaba que o filho é que leva a culpa dessa história. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra característica são pessoas que não valorizam os filhos, não valorizam os esforços dos filhos, não reconhecem qualquer tipo de vitória que esses filhos tenham. Isso é algo também extremamente tóxico e faz com que exista um certo autoritarismo e exigência além da conta por parte desses pais, dessa mãe ou desse pai. Muito comum também que eles desfiram críticas pessoais aos filhos, às vezes inclusive de maneira inapropriada, comentando sobre a aparência de maneira negativa, comprometendo inclusive severamente a autoestima desses filhos, né? Às vezes questionam a capacidade de realização, desmerece, ofende, e às vezes com ironia, com um tom pejorativo, sempre disfarçando esses comentários como se fossem algo construtivo. É muito comum também que esses pais não aceitem serem contrariados em nenhuma situação, né? Eles ditam regras, exigem que os filhos obedeçam, não ouvem a contrapartida, não ouvem a opinião deles, não assim, validam outras possibilidades.
que eles estão tão imersos em si que acham que não podem ser nunca contrariados. Também costumam expor a intimidade dos filhos para outras pessoas, e isso faz com que, de certo modo, eles se sintam ridicularizados, né? Às vezes através de um comentário simples, num tom supostamente inocente ou numa brincadeira, acaba trazendo constrangimento para esse filho. Trazem chantagem emocional, como você bem lembrou, Márcia. A chantagem emocional é característica interessante das relações, porque é uma situação em que a pessoa exerce controle sobre as outras pessoas no seu relacionamento íntimo com base em 3 emoções. É que em inglês a gente usa a palavra fog, que fog significa algo como neblina, mais ou menos, né? E aí fog são 3 letras, que em inglês é fear, obligation and guilty, ou seja, medo, obrigação e culpa. São as 3 emoções utilizadas na chantagem emocional. Você força a pessoa a sentir medo, a ter o sentimento de dever, de obrigação, e o sentimento de culpa. Isso para manter o controle da relação. Isso é bem frequente, infelizmente. Muito frequentemente, esses pais não respeitam o espaço, não respeitam a intimidade dos filhos, né? Não validam isso, tem um comportamento muito frequentemente invasivo, e isso faz com que o filho não se sinta em paz nunca. E além de outras características, essas são as mais relevantes, né? Sim. Se você quiser falar sobre mais, sim, você já falou as mais relevantes. Danilo, eu trouxe essa questão também, né? Eu refletindo em relação por que eu trouxe a mãe, né? E não o pai. Eu trouxe, assim, por uma experiência minha, quer dizer, com minha mãe, não, experiência com outras pessoas, assim, do ciclo social, amigos. E eu percebi que, pode ser que eu seja somente o meu universo, mas eu percebi que as mães são mais manipuladoras, né? Nesse sentido, como eu estou lhe dizendo, os exemplos que eu tenho. O pai, pela autoridade, pelo machismo e tal. E as mães, não, pelas razões que a gente falou, né? Pela coisa da chantagem emocional. E a gente traz uma coisa, né? Que já é assim, tem até o estereótipo da sogra, né? Da sogra, que a sogra sempre é rival da nora. Não, e eu acho até, também é uma pergunta que eu lhe faço, que as mães talvez, não os filhos, mas talvez mais as filhas, elas exerçam essa manipulação. Isso é bem comum e é bem percebido na nossa cultura dessa maneira. Eu não saberia te precisar se existem estudos, eu nunca vi realmente, mas se existem algum estudo aí, no caso, em termos de epidemiologia, né, em termos de estatística, para dizer se isso é mais comum em mães ou pais, mas eu posso assegurar que na nossa cultura o papel da mãe é mais percebido. Por ser, em primeiro lugar, foi mais frequente, né? A gente vê que é muito comum que a gente tenha família monoparental com um genitor apenas, que é a mãe, né? É frequente que seja a mãe, é raro que seja uma família monoparental com o pai. Mas ainda assim, a gente percebe que as dores da manifestação emocional de uma mãe assim são mais vívidas na nossa cultura. Infelizmente, os homens não têm essa expressividade emocional. Os homens, infelizmente, ainda tateiam, se a gente pode falar assim, com relação à inteligência emocional. Sim. E aí, por isso, essa expressividade é mais percebida nas mulheres. Agora eu vou anotar isso para um futuro próximo a gente poder falar um pouco sobre essa questão estatística para ver se realmente existe mais a situação da mãe ou pai, né? Isso aí realmente é uma coisa importante. Até porque é comum, Márcia, a gente fazer uma ligação entre essa toxicidade e o comportamento do transtorno de personalidade narcisista. Isso que eu queria até que você explicasse. Estatisticamente, o transtorno de personalidade narcisista acontece mais em homens. Sim. Em homens. Aí, a pergunta é,
Será que um homem narcisista está aberto à possibilidade de paternidade? Ou ele, até por ser completamente focado em si mesmo, se afastaria completamente desse risco, entre aspas, né? É uma boa pergunta, uma boa reflexão. O Então, narcisista, na verdade, Márcia, ele, na verdade, não é só uma pessoa que se acha bonita, não. Muita gente confunde, né? A gente já falou sobre transtorno de personalidade narcisista, mas vale a pena voltar a comentar. O narcisista, ele não sabe que ele se tem como sendo uma referência. Não é uma coisa assim, consciente, deliberadamente, né? Uma coisa assim. Não. Ele projeta nos outros a própria imagem e quer se admirar nos outros, ou seja, ele não quer se relacionar com ele mesmo. Ele quer desculpa, ele não quer se relacionar com os outros, ele quer se relacionar com ele mesmo nos outros. sim. Então, o transtorno de personalidade narcisista tem um conjunto de sintomas específicos que precisam ser respeitados, né? E aí, com isso, a gente vai ver que o transtorno de personalidade narcisista não pode ser confundido com vaidade, tá? A pessoa que vai na academia, malha, se acha bonito, é vaidoso. Agora, nem todo narcisista é vaidoso, quer dizer, a maioria é, mas assim, nem todo vaidoso é narcisista, isso que é importante colocar. É um tema até para a gente trazer, né? É, sim, sem dúvida alguma. Vamos Então, falar. o narcisista, ele tem o quê? Ele tem um padrão de grandiosidade, ele se acha o máximo, né? E aí ele tem a necessidade constante de admiração dos outros e com isso ele tem uma falta de empatia. Ele não se coloca no lugar do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Aí a gente vê como é que isso seria, como isso se manifestaria em uma mãe, por exemplo, em relação a seus filhos, em um pai em relação a seus filhos. Não é uma coisa muito simples, né, Márcia? Não, Tem outros sintomas, mas eu coloquei esse aí como macro, mas assim, a gente vai falar sobre isso. a gente vai ter Danilo, oportunidade. ele é um Alberto Roberto, né? Nossa, você denunciou sua idade agora, hein, Márcia? Oh, meu Deus, mas ainda passa, Alberto Roberto. Se você for no YouTube, Foi longe, hein? eu só falta morrer. É um personagem de Chico Anísio que eu mais gosto, é Alberto Roberto. Aí, ó, a Tesoura tá denunciando a dele, que tá se acabando de rir aqui, de Alberto Roberto. Danilo, assim, né, a gente imagina, necessariamente, né, não essa manipulação emocional não se dá com filho único ou filha única, né? E eu lhe pergunto, existe um critério de escolha, ou seja, o mais novo, o mais frágil, para essa proteção, a essa manipulação? Depende muito. Aí é importante dizer o quê? Que nem todo pai ou mãe tóxicos são superprotetores. Alguns são negligentes, é bom deixar isso bem claro. Manipulação, digamos, né? Isso. Mas às vezes, o que é que a gente vai perceber? O pai ou a mãe elege o que ele julga que é mais frágil. E aí, no suposto intento de ajudar, de dar um suporte para esse filho ou essa filha que supostamente é mais frágil, ele acaba controlando, ele acaba trazendo um comportamento superprotetor que faz com que o filho, por exemplo, não viva decepções na vida. E não tem nada pior do que isso para um filho, porque o filho precisa daqueles momentos emocionais para aprender a lidar com isso, porque isso faz parte, a vida tem esse tipo de circunstância. E se a mãe protege demais o filho e impede ele de viver a situação real ali, ele vai acabar não tendo como caminhar com as próprias pernas. É como se fosse a criança que só anda de bicicleta de rodinha. E aí vira um adulto que só anda de bicicleta de rodinha. Por quê? Porque a mãe nunca deixou, o pai nunca deixou aprender a cair para poder aprender a levantar e a se equilibrar na vida. É isso. Isso afeta a infância e afeta a fase adulta, né? Completamente, completamente.
A gente vê que eles, assim, acabam sendo tolhidos de viver experiências, e aí com isso a gente vê que existe uma circunstância aí que frequentemente é o quê? Tem uma fala por trás disso tudo. A fala que fica implícita, que fica ali subrepetícia, né, que fica nas entrelinhas, é que você, o filho ou a filha, é fraco, é frágil, é incompetente, é incapaz, entende? E aí é preciso que a gente aprenda a duvidar desse tipo de crença, desses rótulos que a gente recebe desde cedo. Isso se dá o nome de Síndrome de Pigmalião. Pigmalião, na Grécia Antiga, foi considerado o melhor de todos os escultores. E aí, certa feita, ele, dentro do mito grego, fez uma belíssima mulher de mármore, né? Ele esculpiu uma estátua de mármore perfeita, ele deu o nome de Galateia, e aí se ajoelhou diante daquela estátua e pediu a Afrodite que transformasse aquela estátua em uma mulher para poder ele se casar. A Afrodite viu aquilo tudo, eu estou contando bem resumidamente, né? Sim, E sim. achou interessante e deu a ele o direito de se casar com Galateia. E aí, às vezes a gente faz isso, né? A gente esculpe a personalidade do outro nos nossos relacionamentos. A gente dá um script de vida, a gente dá uma reputação a zelar. Se a pessoa não duvida, não questiona, se a pessoa simplesmente aceita passivamente a reputação que dão a ela, ela acaba reproduzindo aquilo na vida e vivendo aquele script que é externo à vida dela, ou seja, vive inconscientemente a vida do outro. É a maquete da mamãe, é o protótipozinho do papai, ou seja, não tem vida própria, não tem, né, não consegue deslanchar na vida. E aí é preciso que a gente tome cuidado com esse tipo de reputação. Às vezes a gente vê uma pessoa falando com o filho: ah, você é muito desastrado, ou você é burro, você é idiota. Essas falas podem se cristalizar e se transformar em personalidade, porque é uma reputação que você está dando para aquela criança zelar. É preciso tomar muito cuidado com o que a gente fala para o outro. E isso faz toda a diferença. E também é importante que a gente se questione o que foi que a gente ouviu desde muito cedo nas nossas vidas a respeito de nós mesmos, de nosso comportamento e como é que a gente atuou dentro dessas falas. Sim. Danilo, eu recebi aqui uma mensagem de Luciana, ouvinte, ela dá boa tarde, ela diz: doutor Danilo, é comum nessas mães atribuírem sua infelicidade, suas frustrações aos filhos. É muito comum, né? Existem alguns tipos de mães tóxicas, de pais tóxicos, e um deles tem justamente essa característica, né? Que é a mãe competitiva. No caso da mãe competitiva, aliás, acho que eu vou falar desses tipos. Tudo bem, Márcia? Eu descrever Pode, rapidamente esses tipos. pode, sim. Então, um tipo bem comum é a mãe manipuladora ou vitimista, que é justamente a mãe que impõe regra, que manipula, que faz o filho se sentir culpado, que justamente quer que eles façam exatamente o que elas querem. Tudo gira ao redor delas, só pensam nelas e usam os filhos para obterem esse tipo de coisa. Existem as mães instáveis emocionalmente. Eu falo mães aqui, mas na verdade é um equívoco, né? É mãe ou pai, são genitores, né? Que pode, inclusive, quem faz o papel de mãe ou pai, pode ser um avô, uma avó, uma tia, pode ser outra pessoa também, né? Sim. Mas então, esse genitor instável emocionalmente, que é o segundo tipo, tem uma instabilidade emocional, ou seja, tem uma mudança do estado emocional de uma hora para outra. Isso chama labilidade emocional, né? É quando isso implica no fato de que o filho não se desenvolva numa relação emocional estável e com isso acaba tendo relações instáveis na vida, não consegue se estabelecer com ninguém. A gente vê, no caso, o genitor competitivo, que é esse que eu estava falando agora há pouco, que é o genitor tóxico, que vai ter o quê? Ele sempre deve se sentir superior. E aí, por isso, ele consegue atingir o objetivo, aí a mãe ou o pai vai lá e tenta superar com um resultado melhor ainda, e para além disso,
vai ali com a intenção de fazer com que o filho ou a filha saiba que ela ou ele é melhor, entende? Aí está sempre competindo. Sim. A situação do genitor ausente é que não está disponível emocionalmente falando para seus filhos em momento nenhum. A mãe pode estar em casa com os filhos, mas não presta atenção a eles. E aí essas crianças ou esses adolescentes, ou até adultos, também veem essa mãe e esse pai como uma figura emocionalmente inacessível, né, que às vezes faz um tipo de mãe ausente, né, uma coisa, pode até estar ausente mesmo fisicamente, né, e por quê? Porque trabalha fora, está sempre dando prioridade para coisas externas. Tem também o genitor depreciativo, que é quando não valoriza as capacidades nem os êxitos dos filhos, costuma desprezar os filhos, costuma desprezar pelos atos, pelos resultados na escola, no trabalho, resultados no esporte. Tem também o genitor amigo, esse é perigosíssimo, porque é uma falsa boa relação. Né? É a mãe ou o pai que considera que é companheiro, que é camarada, que é amigo dos filhos, mas não percebe que seus filhos não precisam de um amigo em casa, uma amiga em casa, precisa de uma mãe que exerça o papel de mãe, o pai que exerça o papel de pai, que seja um exemplo, que seja um modelo para eles. Embora também, é claro, possa se divertir com eles, sem necessidade que seja amigo, entre aspas, né? Outro tipo também é o genitor perfeccionista exigente, que é uma relação tóxica que a pessoa vê o que as virtudes e capacidades dos filhos como tem que ser perfeito, tem que ser tudo perfeito. Então, quer mais perfeição, mais excelência dos filhos o tempo inteiro. É exigente demais, não consegue ver, por exemplo, o processo, não consegue enxergar o empenho, o esforço, a constância, só observa o objetivo ali e unicamente repara os resultados obtidos ali. Então isso é uma coisa também que pode gerar muito sofrimento nesses filhos. O genitor absorvente possessivo é quando a pessoa precisa passar, no caso o pai ou a mãe precisa passar o máximo de tempo possível com seus filhos e também não deixa espaço para eles para fazerem outras coisas, mas não por medo de que aconteça alguma coisa, mas porque precisa estar com eles e absorver o tempo deles o quanto puder. Já estou terminando, viu, Márcia? Não, eu estou dizendo no controle, sim, sim. O genitor superprotetor, que é quando protege demais os filhos com medo de que possa acontecer alguma coisa ruim, aí sim, né, realmente. E aí por isso não deixa espaço para eles se desenvolverem. Normalmente acabam se antecipando a problemas possíveis, por quê? Porque eles querem solucionar todo e qualquer problema, tudo que possa causar algum tipo de dor, alguma consequência negativa com o filho, está ali tentando resolver. E por fim, mas não menos importante, tem o pai ou a mãe dominador ou dominadora, né, que é extremamente tóxico, no sentido de que se caracteriza por querer saber tudo sobre os filhos, o que eles fazem, onde é que eles vão, quem são os amigos. Então controla os filhos no nível tão alto que não deixam que eles tomem suas próprias decisões, não deixa que eles escolham o que eles querem, o que eles devem fazer. Então, a gente vê que existe uma tentativa de controlar, de administrar a vida dos filhos. E aí a gente vai ver que esses filhos acabam se desenvolvendo como adultos inseguros, indefesos, diante das situações nas quais a mãe não decide por eles e por isso eles não estão acostumados a tomar decisões importantes e acabam metendo os pés pelas mãos. É preciso que a gente tome muito cuidado. Difícil ser bem sucedido. A gente vai rapidinho, Danilo, para o intervalo comercial. Vou até dar boa tarde. Edna está nos dando boa tarde, está chamando o nosso programa de maravilhoso. Muito obrigada, Edna. E a gente volta daqui a pouco, depois do comercial, voltando a falar, né, sobre as mães manipuladoras e tóxicas. Até já.
Vem cá, mãe. Você tá sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba, a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E olha, além de rapidinho, VaptVupt, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, zero pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo nosso. Prefeitura de Salvador. Já é notícia. Um novo desafio viralizou entre os jovens nas redes sociais: fumar cotonetes como se fossem cigarros. Uma prática considerada por pneumologistas tão prejudicial à saúde quanto o próprio cigarro. Não se sabe ao certo onde a modinha começou, mas basta uma busca na internet e é possível encontrar diversos vídeos incentivando essa brincadeira perigosa. O pneumologista do Hospital de Brasília, Rafael Melo, alerta para os riscos. Que o ato de fumar o cotonete gera uma combustão, tanto do plástico como do algodão ali contidos nesse material. Inalada é tóxica, né, para o pulmão. E pessoas que, além de tudo, fumam o cotonete e têm doenças respiratórias, como os asmáticos, né, podem ter o agravamento de suas doenças, né? E também, certamente, alguns podem desenvolver a pneumonite química, né? E a inalação dessas substâncias pode gerar essa inflamação no pulmão. Além dos problemas causados pela fumaça, o fogo na haste e no algodão do cotonete podem também provocar queimaduras na face e nos lábios do fumante. De acordo com o pneumologista, não há indícios de que a combustão do plástico e do algodão cause efeitos alucinógenos em quem respira a fumaça, mas ele ressalta que essa fumaça não deve ser tragada. Em caso de tosse e outros sintomas respiratórios, a orientação é procurar auxílio médico o quanto antes para reduzir os danos à saúde. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 42 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o Danilo Cruz, que é psicólogo daqui de Canúnia, é palestrante, servidor público. Estamos falando sobre os filhos adultos e mães controladoras, os efeitos desse vínculo tóxico. Então, se você quiser participar, você pode ligar pelo telefone fixo, 33287666, ou você pode enviar mensagem pelo WhatsApp do programa, que é 993866138. Eu tenho aqui uma pergunta aqui, Edna. Edna diz que está passando por isso. Ela tem uma neta que foi muito protegida pelo pai, está morando com a mãe e está querendo morar com ela, e ela está muito preocupada porque ela é uma pessoa difícil. Mas com toda essa, né, de repente, digamos assim, proteção, que às vezes não é necessariamente uma manipulação, né, Danilo? A gente precisa analisar caso a caso, mas assim, é preciso que a gente também leve em consideração a outra face da relação, né? Como eu falei no começo. Na verdade, não é só... Danilo, fale um pouquinho mais alto. Oi, tá me ouvindo agora? Tá ótimo. Pronto, então, como eu estava dizendo, na verdade, a gente muito frequentemente só olha para um lado da relação, que é do pai ou da mãe, principalmente da mãe, né? E não está ali muito atento a perceber também a personalidade desse filho. É preciso também que a gente leve em consideração alguns aspectos aí da personalidade desse filho que geram essa complementaridade. Então, acima de tudo, né, analisar caso a caso, perceber realmente o que está acontecendo é o ideal. No caso da dúvida aí, Márcia, é importantíssimo que a pessoa tenha essa disposição para buscar ajuda profissional. É verdade. Obrigada, Edna, pela sua participação. Danilo, essa preferência, né, que ocorre das mães ou pais por determinado filho ou filho, é algo, assim, consciente? Frequentemente não. Quando existe esse nível de consciência, aí a gente precisa se preocupar um pouco mais, viu, Márcia? Porque pode ter um dolo
pode ter aí uma intenção, né? E aí realmente é problemático, porque se a pessoa faz intencionalmente, ou seja, deliberadamente, aí é realmente Ganho com isso, né? existe um ganho e existe aí uma manipulação. Aí tem um risco alto até de ser um transtorno de personalidade antissocial, que a gente fala no dia a dia, né? No leigo, no vulgo, a gente chama de psicopata. É a pessoa que quer ter um ganho para além do ganho afetivo, né? Para além do ganho social, do ganho psicossocial. Aí ela quer realmente um ganho financeiro, um ganho, e aí já tem um risco maior, justamente porque existe o risco aí de que haja um prejuízo muito maior, porque o transtorno de personalidade antissocial acaba sendo um tipo perigoso para se conviver. Deixa eu ver aqui quem foi que me mandou. Eliana diz assim, o que se pode boa tarde, o que se pode fazer quando a mãe culpa os filhos de tudo? Aí realmente essa mãe está precisando de uma ajuda profissional, né? A gente precisa tomar cuidado, porque esses filhos podem acreditar nela e aí desenvolverem um padrão de comportamento neurótico que seria extremamente grave em termos de prejudicar a saúde emocional dessa pessoa. Porque a gente precisa lembrar, né, Márcia, que essas figuras parentais são os nossos primeiros modelos de amor da nossa vida. Então a gente acaba, sem perceber, buscando pessoas que tenham comportamentos parecidos. Não à toa que sogra e nora não se dão muito bem, porque dois tucanos não se bicam, né? Frequentemente tem semelhanças. E são essas semelhanças que acabam gerando competição. E aí é justamente por quê? Porque aquele filho buscou uma mulher que em alguma coisa parecia com a própria mãe. Entende? Então, é preciso perceber que isso tudo se passa de maneira inconsciente, não existe uma intenção aí. E se houver intenção consciente, aí a gente também está diante de um problemão, como eu falei anteriormente, né? Mas geralmente é inconsciente, não tem essa deliberação, né? Mas a gente procura. Quando há uma rejeição, que eu conheço mães que rejeitaram filhos, né? Teve até uma novela que retratou isso. Dentre os filhos que ela tem, ela pode rejeitar o pai ou mãe. Por que isso acontece, Danilo? São múltiplos fatores, né? A gente está diante de uma circunstância que existe uma história ali por trás, a gente às vezes não tem muita consciência. Nós somos seres complexos, somos seres, como diz a Organização Mundial de Saúde, né? Biopsicossocioespirituais. Então, com esses três aspectos, né, o aspecto biológico, o aspecto psicológico, o aspecto social e o aspecto espiritual, a gente vai ter inúmeros vetores aí participando dessa perspectiva para justificar por que essa mãe desenvolve esse tipo de afeto de maneira específica para cada um. Alguns ficam bem claros, a gente entende a circunstância, às vezes a pessoa é fruto de uma relação que não deu certo e a mãe, quando bate o olho no filho, vê o pai e aí se angustia porque ela queria muito que aquela relação desse certo. Aí nesses casos fica mais fácil da gente entender, mas tem casos que a gente não entende, né? Aí só abrindo os olhos para tentar entender no nível macro esses outros vetores dos quais a gente não tem acesso, aos quais a gente não tem acesso. Eu conheci era uma amiga, assim, nós nos relacionamos na época que tínhamos os filhos na escola, né? E a gente batia papo, aquela coisa das mães, né? E ela me dizia que o pai dela rejeitou ela e ela era a filha mais parecida com a mãe dele. Aí vai saber como era a relação dele Exatamente. com a própria mãe, né? Como que era essa relação, que isso também pode interferir. Isso aí já é mais fácil da gente, né, entender porque ele projetou a imagem da mãe, né, na filha, que na realidade tinham semelhanças, né?
É bem possível. Mas tem mais coisa, né? Não é só isso. Aí a gente está tentando fazer uma análise mais reduzida e a gente precisa ampliar aí, que tem muito mais coisa envolvida que a gente às vezes não sabe. Exatamente. Mas, Danilo, por trás de uma mãe, falando da mãe, de uma mãe manipuladora, tem um pai omisso? Ah, isso é muito frequente, né? Isso é muito comum, Márcia. Não à toa que os contos de fada que a gente vê o cinema reproduzir atualmente com muita frequência, eles todos mostram uma situação dessa natureza, né? Tem ali uma bruxa má porque tem um pai ausente, porque tem um pai que não está ali fazendo o papel de pai. E aí é preciso que a gente perceba, né, que existe um arquétipo, um padrão de comportamento sendo repetido pelo conto de fada. É como um mito, né? O mito grego, existe um autor romano que fala isso, que os mitos são histórias que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. Ou seja, eles apontam arquétipos, apontam padrões de comportamento de nós humanos. E aí a gente vê isso claramente nos contos de fada, né, que estão ali se repetindo, justamente mostrando, né, que a relação ruim com essa mãe que está sendo tóxica invariavelmente tem uma complementaridade com um pai que não está fazendo o seu papel como pai, um pai que está ausente, um pai que foi engolido por essa mãe, que foi morto por essa mãe, simbolicamente falando, né, metaforicamente falando. Ela toma o papel dele para ela e ele deixa. E aí com isso a gente vê que existe sim essa responsabilidade. Por isso a necessidade de que a gente rompa com esse padrão machista e faça com que os homens tenham responsabilidade afetiva não só com suas companheiras, mas também com suas crias. Danilo, recebi agora uma mensagem de Eliette. Eliette dá boa tarde a minha, Sidney, a você, Danilo, e ouvintes. Ela diz, Danilo, geralmente as mães, pais, avós, até mesmo amigos querem controlar, acaba trazendo uma certa revolta ao outro. Orientar, mostrar, falar é diferente de querer controlar qualquer custo a vida do outro, segundo o nosso ponto de vista, quando já é adulto. Aí ela diz, Márcia e Danilo, muito obrigada pelo programa, Eliette Ribeiro, e obrigada a você, Eliette. Também agradeço, Eliette. Uma coisa que é importante a gente falar, Márcia, é a questão do estilo parental. Existem estilos parentais, ou seja, formas como os pais educam seus filhos. Aí eu destaco aqui pelo menos 4 grandes estilos parentais que cabem bem no que a Eliette está falando aí para que a gente perceba. Isso vai depender das crenças dos pais e também ao temperamento da criança, como a gente falou anteriormente, né? Então, existe o estilo parental autoritativo, o estilo parental autoritário, o indulgente e o negligente. O que é que quer dizer isso, né? A gente percebe que pais que são muito exigentes e que tenham um bom amparo emocional para seus filhos, eles são autoritativos. Pais que são pouco amparadores, né, pouco acolhedores com os filhos e com pouca exigência também para os filhos, eles são negligentes. Pais que são muito acolhedores para as demandas emocionais dos filhos, mas são poucos exigentes, são chamados de indulgentes. Enquanto que os pais que são muito exigentes e pouco acolhedores são chamados de autoritários. Então, com isso, a gente vai ver que cada pessoa tem o seu estilo parental, o seu jeito de lidar com os filhos, o jeito de educar os filhos. E é preciso que a gente cuide para que as pessoas tenham cada vez mais o comportamento autoritativo, que é isso de você ter uma exigência, sim, para o seu filho. Você precisa exigir dele que ele tenha bons comportamentos, ele tenha, assim, um bom desempenho na escola, ele precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa solidária, mas ele também precisa de amparo emocional, precisa de acolhimento, precisa de calor humano.
Quando há isso, a gente percebe que a pessoa vai ter menor uso de drogas na vida, menor nível de ideação suicida, menor autolesão, vai ter um apoio emocional melhor e vai se tornar um pai melhor quando for pai lá na frente. E também tem um risco menor, estatisticamente, de se tornar uma pessoa com depressão. Então, Perfeito, Danilo. como isso é importante, Márcia, pra gente, hein? Isso. Danilo, a gente tem um minutinho ainda. Eu vou fazer a última pergunta. Como sair da prisão dessas mães, pais, controladoras e lidar com a culpa, que é o mais difícil? É importante lembrar que nesses casos em que a pessoa identifica, é muito frequente que ela não se sinta fortalecida para poder enfrentar isso sozinha. Então, a ajuda profissional vai fazer toda a diferença. Procura um psicólogo, procura uma psicóloga, um psicoterapeuta, um psicanalista, que isso vai ajudar, isso vai fazer toda a diferença para você se sentir amparado, se sentir acolhido e se sentir fortalecido para poder, ali, sendo estimulado, sair dessa circunstância. É preciso que a gente estimule o bem-estar dessa pessoa e faça com que ela se sinta fortalecida na sua autoestima para poder lutar contra esses comportamentos destrutivos, lutar contra essa culpa, se fortalecendo e verdadeiramente seguindo adiante. Só desse jeito é que a gente vai conseguir que essa pessoa consiga se desvencilhar desse problema. E em alguns casos também a terapia familiar vai ajudar bastante. Pois é, Danilo. Chegamos ao finalzinho do programa, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Até uma próxima, né? Eu que agradeço, Márcia, em nome da comunidade, em nome da população, agradeço esse espaço maravilhoso que você traz no seu programa para que a gente discuta assuntos tão pertinentes para nossas vidas. Pois é. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Até uma próxima. Viu? Um grande abraço. Grande abraço. E assim eu me despeço. Obrigada a